11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. E este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Brasil e China assinam um memorando de cooperação nas áreas da indústria, economia digital e comércio. Em fevereiro, 8 a cada 10 empregos criados no país foram em pequenos negócios. E em março, o preço da cesta básica recuou em 13 de 17 capitais pesquisadas pelo Diese. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Fim de semana de muita criatividade no Rio de Janeiro. A cidade está recebendo o Rio2C, evento voltado para a economia criativa, que este ano tem como tema o Soft Power. A repórter Bárbara Mello está na Cidade das Artes, a localização onde acontece o Rio2C, e tem mais informações. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Bom dia, Sebastião, bom dia a todos. É isso mesmo, o conceito que está em alta na Rio2C deste ano é o conceito de soft power, que é aquele jeito do país projetar sua cultura, sua imagem para o mundo. E mais do que nunca, esse é o ponto alto do Brasil, né? A marca do brasileiro, levar sua arte, sua cultura, um jeitinho todo nosso, né? E aqui na Rio2C, o evento que acontece na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, esse é o maior encontro de criatividade e inovação da América Latina. Ele reúne uma vez por ano o mercado audiovisual da música e da inovação em um lugar para discutir tecnologia e também impactos em toda a sociedade. Ao todo, são 11 palcos da programação da conferência e painéis que atendem os mais diversos públicos. Tem para todos os gostos e idades, desde os profissionais da indústria musical e audiovisual até os curiosos da tecnologia. E até o domingo estão esperadas aqui na Cidade das Artes mais de 40 mil pessoas, Sebastião. Que bom isso. E que exemplos de inovação você viu aí no Rio2C? Olha, Sebastião, uma das inovações mais esperadas aqui no evento é os robôs, são os robôs da equipe Robotics, que eles são robôs humanoides e também robôs de combate. Eles foram criados por uma equipe de alunos da PUC-Rio e o professor Marco Antônio é o responsável por esse time. Ele vai falar um pouquinho sobre esses robôs que são premiados em todo o mundo. Eles participam de competições internacionais, não é isso mesmo, professor? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. A RioBots é uma equipe de competições robóticas da PUC-Rio, né? E nela participam vários alunos de graduação. É uma equipe interdisciplinar, esses são os valores da universidade. Então, a gente tem não só alunos de várias engenharias, mas também de administração, de comunicação, que vão cuidar não só do projeto, construção, programação dos robôs, mas também captar recursos externos de patrocínio, fazer as divulgações da equipe, divulgação em mídias sociais. É quase que uma pequena empresa onde os alunos aprendem a ter trabalho em equipe, tem um prazo, que são as competições, né? E tem a avaliação do desempenho, que é se você conseguiu, né, um bom desempenho, ganhar ou vencer ali essas competições. E todos os alunos de todos os cursos podem participar da equipe. Exato, a gente faz um processo seletivo interno para os alunos, onde eles fazem várias práticas, fazem alguns exames, né, e a ideia realmente é que eles aprendam. Desde o primeiro período eles já podem participar, né, então eles no final acabam sendo melhores profissionais. Muitos alunos que saíram da equipe montaram suas próprias empresas de robótica ou estão trabalhando lá em empresas de tecnologia, né? Então, realmente é uma excelente referência, porque ele sabe que o aluno colocou O Brasil para o mundo inteiro com essa tecnologia. É realmente um orgulho, né? Porque essa equipe ela envolve muita criatividade, muita inovação para a gente estar sempre à frente, né? A nossa frase é uma ideia à frente, exatamente, porque para você se manter competitivo, você tem que estar assim. Então, os alunos aprendem muito. A gente tem um caráter de entretenimento também, né? Uma das competições que a gente participa lá nos Estados Unidos, ela é televisionada lá, BattleBots, então ela passa lá, tem passado aqui no Brasil também, está passando também em streaming, né? Então é um orgulho assim para a gente, né, poder fazer toda essa divulgação. E os alunos ficam muito empolgados a estudar, né, e poder participar disso. Além disso, a gente vai no domingo, né, às 11 da manhã, o nosso painel vai ser ali no New Frontier. Não percam, porque realmente a gente vai falar sobre equipe e vai expor os robôs lá ao vivo.
E a gente pode assistir agora uma apresentação dos robôs? Não, com certeza, a gente trouxe alguns robôs humanoides e alguns robôs de combate pequenininhos aqui, né? Mas lá a gente vai mostrar outros robôs maiores também. Então vamos conferir a apresentação da Emily e do Matheus, que estão conduzindo aqui, dirigindo os robôs. A gente vai assistindo agora a apresentação dos robôs da Rio Bots. Professor Marco Antônio, o senhor pode explicar um pouquinho dessa apresentação, dessa atividade? Então, esses robôs humanoides são robôs que já são kits prontos, é o único robô que a gente não constrói. O objetivo dele é a gente programar os movimentos dele. Esse robô ele já foi campeão mundial de dança 2 vezes nos Estados Unidos, onde a gente fez toda a coreografia dele, né? E ele realmente, nesse piso ali, é meio difícil ele se equilibrar, lá tem um piso especial, né? Já os outros robôs a gente constrói do zero, então é muito para engenharia mecânica, engenharia elétrica, então são várias engenharias diferentes que estão envolvidas. Né? Quantos robôs vocês têm? A gente já construiu mais de 100 robôs na nossa história, a gente tem mais de 20 anos de história. Ativos, a gente tem mais de 20 robôs, né? Então realmente é muito trabalho. Cada robô é um filho que você tem que cuidar, repor as peças. Então a gente tem praticamente um pouco mais de um aluno por robô, porque dá muito trabalho, mas é muito aprendizado. Né? Tá certo, professor. Muito obrigada. Sebastião, a gente segue aqui acompanhando a Rio2C, o Rio2C, todas as novidades apresentadas aqui na Cidade das Artes. É com você. Certo, Bárbara. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Agradeço ao professor também e ao robozinho que está se equilibrando, mas é assim mesmo, e ao vivo é assim mesmo. Obrigado, Bárbara. Um abraço grande. Até mais. Seguimos por aqui. Olha, com a viagem do presidente Lula à China, está sendo assinada uma série de memorandos de cooperação entre o Brasil e o país asiático. E aí, na área industrial, estão previstos investimentos e trocas tecnológicas em setores como mineração, ferrovia, portos, gasodutos, equipamentos médicos, biotecnologia e agroindústria. No caso da economia digital, as conversas incluem redes de banda larga, inteligência artificial, tecnologia 5G e cidades inteligentes. E sobre facilitação de comércio, os memorandos prevêem conversas para a eliminação de barreiras e a adoção de boas práticas comerciais e regulatórias. Os documentos também prevêem canais de comunicação eficientes, apoio à participação em feiras e agilidade à circulação, à liberação e ao despacho aduaneiro. Este ano, o Brasil e o Cazaquistão celebram o 30º aniversário de relações diplomáticas. O encontro busca dar novo impulso ao relacionamento comercial. As informações com o enviado especial da Band, Felipe Vieira. O segundo encontro do Comitê Bilateral Brasil-Cazaquistão reuniu a Confederação Nacional da Indústria e o Centro de Indústria e Exportação do Cazaquistão. O país é o principal parceiro brasileiro na Ásia Central. As nossas exportações para o Cazaquistão cresceram a uma taxa média anual de 26,2% entre 2017 e 2021. Durante o encontro, foi revelada uma ótima notícia. No primeiro bimestre de 2023, o comércio entre Brasil e Cazaquistão cresceu 333% e atingiu cerca de 60 milhões de dólares. Para o diretor da Casa e Indústria, é urgente a necessidade de consolidar os esforços da comunidade empresarial dos dois países. O embaixador brasileiro no Cazaquistão, Rubem Correia Barbosa, sugere a criação de um grupo de trabalho e a assinatura de um acordo bilateral sobre incentivo aos investimentos e proteção mútua. Eles têm recursos para comprar tudo e procuram se modernizar ao máximo, de modo que no que tiver de disponibilidade da nossa indústria e eles tiverem interesse em absorver, há espaço para uma maior presença nossa aqui. Este representante de uma empresa gaúcha que participou do evento acredita no aumento das vendas para o Cazaquistão. Eu vejo possibilidades para exportação de muitos produtos, porque agora nós exportamos facas e colheres, mas eu acho que nós temos muitas possibilidades
E muito importante para nós estar aqui hoje no Cazaquistão. Eu considero muito positivo o encontro que nós tivemos hoje, esse segundo seminário que nós fizemos, Brasil-Cazaquistão, onde eles mostraram uma série de oportunidades que eles abrem para nós e nós mostramos que estamos aqui para fazer negócios. Os pequenos negócios responderam por 85% das contratações no mês de fevereiro. Em números absolutos, foram 206.697 vagas abertas. O destaque foi o ramo de serviços, com mais de 135 mil empregos. Depois veio a indústria de transformação e, na sequência, a construção civil. O comércio teve saldo negativo. No acumulado de 2023, as micro e pequenas empresas criaram 83% das vagas formais, seguindo uma tendência de participação já registrada no ano passado. O levantamento foi realizado pelo SEBRAE com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Intervalo no próximo bloco, uma entrevista sobre as vendas no varejo em março. A gente volta já já. Muito bem, 11h44, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Em março, a cesta básica ficou mais barata em 13 das 17 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese. As maiores quedas foram em Recife, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e João Pessoa. Por outro lado, houve aumento no preço da cesta de Porto Alegre, São Paulo, Belém e Curitiba. No mês de março, a cesta mais cara do país era a de São Paulo, onde o preço médio dos produtos chegou a R$ 782,23. A segunda quinzena de abril chega recheada de eventos e feiras para negócios. Vamos conferir? O Media Master, evento voltado para a comunicação, acontece em Campinas, nos dias 18 e 19 de abril. O setor infanto-juvenil é tema de uma feira internacional em São Paulo, nos dias 24 a 26. Simultaneamente, acontece a Feira Internacional de Negócios em Puericultura e Desenvolvimento Humano. O ERP Summit, evento voltado para a gestão de software, fica no Expo Center nos dias 25 e 26 de abril. De 25 a 29, o São Paulo Expo recebe a Automec, Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços. O setor têxtil se reúne em Goiânia para a Contex 2023, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica, de 26 a 29 de abril. A Beauty Show de maquiagem e unhas fica no Expo Center Norte, de 29 de abril até 1º de maio. Bom, agora a gente fala das vendas no varejo, que tiveram alta de 3,6% em março deste ano em relação a fevereiro. Mas o setor ainda apresenta níveis de atividade abaixo dos registrados em 2022. Se comparado com março do ano passado, a queda foi de 1,8%. É o que aponta o Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, que reúne dados mensais de movimentação no setor. E aí, para analisar os números, eu recebo hoje Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone. Matheus, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo. Que leitura a gente pode fazer desses números, Matheus? Bom, então, a situação macroeconômica brasileira está se deteriorando, né? Já tem alguns meses isso. A inflação, apesar de estar em queda, continua alta, né? E tanto o empreendedor quanto o próprio consumidor acabou muitas vezes tendo que assumir dívida para poder passar por esse período complicado que a gente teve de pandemia, né? E como os juros continuam muito altos ainda, isso está afetando todo o consumo, está afetando o pequeno e médio empreendedor principalmente. E quando a gente adiciona isso um pouco ao fato de que uma parcela importante do consumo que a gente teve, das melhores que a gente viu ano passado, foi impulsionado por um gasto extraordinário, assim. Então, isso é a conclusão disso tudo, assim, é uma piora que a gente está vendo desde o final do ano, basicamente, e que está se firmando a cada mês. E setores tiveram um destaque positivo? Qual o motivo também? Sim, então,
o destaque positivo foi principalmente, acho, o setor de imóveis eletrodomésticos, né, de bens duráveis, assim, que é algo que a gente vem vendo constantemente desde de janeiro, basicamente, assim, até final do ano foi um dos que não sofreu tanto quanto os demais. O que a gente vê é que o brasileiro basicamente tem mostrado essa preferência por bens duráveis ao longo do tempo. Isso aconteceu na pandemia, mesmo quando a gente estava com uma crise grande, uma insegurança econômica alta, ainda assim as pessoas que tinham acesso a algum capital preferiram fazer esse tipo de consumo, né? Trocar geladeira e comprar um fogão novo e coisas do gênero. E com o final do ano ruim e muitas promoções no início do ano, o brasileiro voltou para esse mesmo tipo de coisa, de manter esse tipo de consumo, dar preferência por esse tipo de consumo e cortar outros gastos, né? Então, a gente viu isso no cenário em janeiro, fevereiro foi ruim de maneira geral, mas em março a gente viu novamente essa preferência que o brasileiro está demonstrando, isso do ponto de vista do setor. Artigos farmacêuticos também, a parte toda de medicamento, também deu uma melhorada boa. Final do ano também não apresentava resultados bons, mas está se mostrando resiliente, está se recuperando, o que de certa forma não é tão incomum, porque é um consumo primário importante, né? E assim, aí a gente tem algumas questões mais regionais. Acho que o caso que vale a pena mencionar é a situação do Rio Grande do Norte, que apresentou uma queda bem forte nesse mês de março agora, entendeu? Acho muito por conta de toda a situação de segurança pública que eles vêm passando. E aí, quais setores, então, na contramão, por outro lado, que não tiveram desempenho tão positivo, eu diria? Então, essencialmente todos os outros, né? Todos os outros estão negativos na comparação anual. Então, segmento de vestuário, segmento de material de construção, de papelaria, de toda a parte de tecidos, né? De calçados. E a parte de alimentação também está baixa, entendeu? Acho que particularmente aí, acho que isso é importante a gente falar, como indicador tem muito esse foco do pequeno e médio empreendedor. A gente também tem visto o setor de supermercados sofrer também. Acho que muito por conta também da inflação e a dificuldade que esse pequeno e médio empreendedor tem de repassar custos muitas vezes. É um dado ruim, né, Matheus? Vamos pensar, né, para a economia como um todo, né? É uma preocupação, eu imagino, do segmento quanto a isso, né? Em termos de ação também, algo apontado para que seja feito, não? Não, então, essa é a questão. A gente tenta dar um panorama e tentar quebrar um pouco mais ou menos o que está acontecendo, mas do ponto de vista de política pública, qualquer coisa do tipo, eu prefiro não comentar, assim. O Estado, obviamente, tem muitas discussões sobre marcos fiscais e mudanças tributárias, mas não cabe a mim dizer se esse impacto seria positivo ou negativo, imediato ou não, entendeu? Claro, né, Matheus? Agora, os dados, ao mesmo tempo, eles também permite que a gente trace uma expectativa, uma tendência aí, Matheus? Sim, acho que assim, dado o quão ruim fevereiro foi, e assim, apesar da gente, como eu falei, essas comparações são a nível do ano passado, né? Mas quando a gente se compara com fevereiro, como você mesmo falou, a maioria dos indicadores é positivo. O que não é tão assim, não é uma exceção, até porque fevereiro foi muito baixo, tem uma melhora com relação a fevereiro, era de se esperar. Mas, assim, isso eu acho que demonstra muita resiliência que o comércio brasileiro tem demonstrado. Assim. Todo mês que a gente tem de uma piora é seguido de algum sinal de melhora no mês seguinte, o que é bom. Mas, ao mesmo tempo, os sinais, desde novembro do ano passado, basicamente mostram para a gente que o comércio vai passar o ano de 2023 abaixo do que a gente viu em 2022. Isso não quer dizer, obviamente, que todos os meses vão ser negativos, né? Não quer dizer que vai ser uma queda contínua até lá. Mas, muito provavelmente, os níveis vão se manter abaixo, no geral, até o final do ano. Assim.
Tá bom. Isso é o que a gente tem visto nos últimos 5 meses, basicamente. Não, entendo. Bom, a gente vai voltar a conversar mais sobre isso aí para frente, com certeza. Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço. Seguimos. Olha, mudar de profissão nem sempre é fácil, né? Mas pode garantir satisfação e o empreendedorismo pode ser bem rentável. Confira na reportagem de Camila Xavier. É grande o número de pessoas insatisfeitas com a profissão escolhida. Trabalhar com o que gosta ainda é um desafio. E com o passar do tempo, o tão almejado trabalho vira um desprazer. Foi o que aconteceu com Brandão. De uma família de advogados, ele seguiu os passos dos pais e irmãos. Mas o interesse e o prazer por aquários e paisagismo já aflorava desde criança. Eu advoguei durante aproximadamente 8 anos, me pós-graduei, fiz mestrado fora, mas eu segui muito o que a minha família fazia. Mas eu sou aquarista desde 8 anos de idade e sempre foi um prazer muito grande trabalhar com os aquários, fazer o aquapaisagismo. Então eu já tinha uma certa noção desses ambientes. E foi através de uma oportunidade que ele voltou a sonhar e a fazer o que realmente gostava. Chegou um momento, né, em que eu conheci, depois de estar advogando um certo tempo, eu conheci os lagos da Ecosis e me apaixonei. E aí falei, eu quero isso para minha vida e comecei a representar a empresa. Então, de segunda a quinta-feira, eu era advogado. E às sextas e sábados eu trabalhava como um representante. Foram 2 anos se dividindo nos 2 trabalhos até ele tomar uma decisão que mudaria completamente o rumo de sua vida. Mas uma mudança de carreira não é fácil. O advogado teve que abrir mão de muitas coisas para viabilizar o sonho de trabalhar com paisagismo. Basta só querer. Você tem um preço alto para poder pagar por isso. Muitas pessoas hoje encontram, começamos com 9 metros quadrados, era uma biboquinha pequenininha, hoje uma casa própria, com uma estrutura de 10 mil metros quadrados, onde a gente produz nossas plantas. Aí muitas pessoas vêm hoje e falam assim, mas é fácil fazer porque você tem condições. Não é. Porque quando você tem uma profissão que lhe rentabiliza bem e você mudar para uma que você gosta, mas que está iniciando, o seu padrão de vida vai cair. E as pessoas que você interage ali, elas sofrem esse reflexo também. A família, os filhos, às vezes os pais que não querem que você vá naquela direção, porque eles têm a preocupação se você vai conseguir ou não, né? Hoje a empresa faz projetos de lagos, jardim verticais, presta consultorias e vende móveis e vasos importados. O empreendimento surgiu como uma solução para recompor espaços e integrar as pessoas com a natureza. Na busca de criar ambientes de alto padrão, a empresa não mede esforços. Este vaso, por exemplo, veio do Vietnã. Com aproximadamente 1,55 m de altura, ele é o maior aqui da loja. Só existem 5 vasos desses na América Latina. 3 estão aqui no Brasil, 2 em Salvador, na Bahia. A Lá na Varanda também oferece opções de logomarcas e placas indicativas diferenciadas para outros empreendedores. O painel ou a própria marca recortada a laser é toda feita com musgo, dando sustentabilidade ao negócio. A gente trouxe um conceito e um posicionamento diferente de lojas de colchão. A gente está trazendo um conceito de loja de conforto, uma comfort care. E quando você traz isso, o seu foco deixa de ser no produto para ser em solução, para ser na pessoa, né? No homem. E essa solução que o Lá na Varanda trouxe para a gente foi muito bom, porque é uma planta que a gente não tem trabalho, né? E ligar a planta, que é algo que é sustentável, né? A nossa marca, que a gente quer trazer esse posicionamento, né? De preocupação com o bem-estar do cliente, com a sustentabilidade do nosso mundo, poxa, colou totalmente. Com toda essa experiência e know-how adquiridos, hoje ele incentiva, neste livro que escreveu, outras pessoas que também estão buscando nova carreira, um aprendizado que pode alavancar um negócio. Na advocacia eu aprendi muitas coisas que eu aplico hoje, né? Um exemplo, hoje nós estamos num planejamento de expansão para outros países e o mestrado que eu tenho é sobre contratos internacionais. Então, assim, eu entendo que o saber
ele nunca vai embora, né? Eu acho que você sempre usa nos contratos, nas técnicas de negociação. Toda a profissão, todo estudo, ele é válido. Muito bem, outras notícias ao vivo aqui de Brasília você tem na edição das 7h30 da noite. Eu volto na segunda-feira, um ótimo fim de semana, ótimos negócios para você e até mais.